O Brasil vai virar evangélico? Recentemente, o IBGE divulgou a pesquisa feita em 2022 sobre a religiosidade do brasileiro. A pesquisa é muito interessante, tem muitos dados e vale a pena dar uma olhada nisso. Afinal de contas, a religiosidade faz parte do cotidiano do brasileiro. Nós temos o R.R. Soares com o seu country gospel, temos o Edir Macedo querendo virar judeu, temos o Valdomiro Santiago com o seu chapelão, o Malafaia no carro de som lá dos Patriotas. E do lado católico nós temos o Padre Marcelo cheio do whey protein, o Frei Gilson com os seus terços na madrugada, o Padre Paulo Ricardo com os seus cursos mais tradicionais e o Padre Fábio de Mello em busca do doce de leite. Mas brincadeiras à parte, temos que falar sério sobre as religiões no Brasil, afinal de contas, elas estão aqui, sempre fizeram parte da identidade do brasileiro e vão continuar influenciando comportamentos, política e assim por diante. E os números são esses. Os católicos têm 56,7% da população, os evangélicos 26,9%, e os sem religião 9,3% e as demais religiosidades 7,1%. Vamos analisar um pouco esses números e ver o que dá para tirar de lição disso. A primeira conclusão é o crescimento abaixo do esperado dos evangélicos no Brasil. O demógrafo José Eustáquio Alves, há alguns anos, tinha dito que imaginava que os evangélicos chegariam a ser maioria no Brasil já na década de 2030. Mas com a mudança dos números sinalizada aí nessa pesquisa do IBGE, aparentemente essa tendência vai se concretizar por volta de 2050. Se concretizar, não é? Afinal de contas, há uma certa dinâmica religiosa no Brasil. Não dá para garantir que o crescimento evangélico vai continuar nesse patamar. A segunda conclusão é a queda do número de católicos no Brasil, a sua mínima histórica. E pensar que na pesquisa de 1970, os católicos eram praticamente 92% do Brasil. Isso indica uma certa fragmentação religiosa no Brasil, apesar de uma nítida maioria cristã. Afinal de contas, cerca de 84% dos brasileiros se identificam como católicos ou evangélicos. E o que precisaria ser explicado é como que um país com tamanha maioria cristã é tão violento e tão corrupto. Isso diz muito sobre a religiosidade do brasileiro. Geralmente uma religiosidade mais superficial, uma religiosidade utilitária, que atende a demandas subjetivas e interiores, mas que não se revela tão concretamente assim na vida pública. Claro que há muita caridade realizada no Brasil, e isso é muito positivo, muito bonito. Existem obras que merecem ser louvadas, mas não tem como negar que existe uma contradição aí. Somos um país de má formação teológica, com baixo interesse pela leitura, e se você não conhece o que é a sua fé, você dificilmente vai vivê-la corretamente. A terceira conclusão é o aumento do sem religião. Não é um aumento tão expressivo assim, mas sinaliza para alguma mudança. E esse aumento se faz presente principalmente entre homens jovens. Lentamente nós vamos notando alguns sinais, algumas características dessa modernidade no Brasil. O ceticismo, uma visão mais materialista, um distanciamento das instituições religiosas é um marco de sociedades tipicamente modernas. Isso é muito mais nítido, por exemplo, na Europa. A quarta conclusão é o crescimento das religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. Elas cresceram de 0,3% para 1%, não é muita coisa ainda, mas sinaliza para uma presença mais efetiva desses grupos na vida do brasileiro. A aceitação dessas religiões na esfera pública e uma queda do preconceito que envolvia muito da visão do brasileiro a respeito delas pode indicar esse ligeiro crescimento. E por último, a pesquisa traz também a relação entre jovens e a religião no Brasil, o que é muito importante porque serve de referência para como será o Brasil nos anos 2030, 2040, 2050. Os católicos são maioria em todas as idades, mas os evangélicos parecem estar mais presentes nessa faixa etária dos jovens, adultos jovens e crianças. Isso mostra o vigor dos evangélicos e a sua presença forte no Brasil, sendo que eles são ainda o principal vetor de expansão da religião no Brasil. Os católicos se destacam em sua presença nas faixas mais idosas da população brasileira, que curiosamente também é a faixa com o menor número de ateus. Parece que quando a morte vai batendo a porta, o pessoal começa a acreditar em alguma coisa, né? Há muitos outros dados, a pesquisa ajuda muito a entender. Para um sociólogo como eu, é um prato cheio para se pensar o Brasil, mas aqui no vídeo a gente vai no básico, a gente vai no mais sintético. E eu queria conversar com vocês sobre algumas conclusões desses números. E talvez pensar um pouco no futuro dessas principais tendências no Brasil. Em relação ao catolicismo no Brasil, a gente nota o crescimento dos carismáticos, uma tendência que tem uma fé mais fervorosa,
uma espiritualidade mais direta, um pouco desapegada também de uma teologia mais tradicional e que meio que se espelha numa sensibilidade evangélica. Mas tem uma coisa na pesquisa do IBGE que não aparece, que é o interesse crescente de jovens católicos e de jovens adultos católicos por uma versão mais tradicional da sua fé. Você vê o crescimento de cursos online, você vê o crescimento de figuras públicas que defendem com mais coragem alguns dos dogmas e das posições católicas e que com isso se aproximam da visão tradicional da igreja. É um movimento meio subterrâneo, não dá para notar ainda em números, mas aparentemente ele vai ter alguma relevância no futuro. A igreja continua sendo, né, um pilar das instituições brasileiras. Sua força institucional, a sua capacidade de influência continua sendo muito poderosa. E o fato de terem estancado, de certa forma, o avanço evangélico também é um sinal positivo para os católicos no Brasil. Mas ainda há uma dificuldade de infiltração nos setores da periferia urbana, principalmente. Nesses ambientes, na periferia das grandes cidades brasileiras, os evangélicos ainda são uma força vital dominante. O catolicismo ainda vai ter que lidar com dois problemas muito graves, muito sensíveis, que são os escândalos de abusos e também a crise de vocação. Outras pesquisas mostram que o chamado ao sacerdócio no Brasil tem diminuído. Temos cada vez menos jovens dispostos a se tornarem padres. E isso pode ser um obstáculo para o estabelecimento do catolicismo no Brasil. E uma outra característica que não pode ficar para trás é o fato de que o catolicismo tem uma teologia de 2000 anos. Como eu já disse em outros vídeos, é uma instituição que olha para a eternidade e que, por isso, não pode mudar a sua opinião de uma hora para outra. Muita gente acha que isso é verdade, que é possível, mas não é. Então o catolicismo vai continuar tendo a sua visão a respeito do casamento, do divórcio, do aborto, das pautas LGBT. Ele não pode mudar isso. Ele deve e vai se manter fiel às lições extraídas pela teologia católica nos 2000 anos de existência. Isso torna o catolicismo menos adaptável ao mundo moderno. Então dá para imaginar que nas próximas décadas nós continuaremos tendo esse atrito entre a visão católica tradicional e o choque com o mundo moderno, que vai cobrar cada vez mais uma adaptabilidade, seja as demandas do mercado, seja as demandas das pautas mais próximas da cultura woke, por exemplo. Já os evangélicos contam com a agilidade na comunicação. É uma fé direta, simples, clara, que atende diretamente às demandas do cotidiano do seu fiel. Eles têm uma ótima infiltração na mídia e nas redes sociais. Sabem lidar com isso. E muitas dessas tendências evangélicas têm uma política agressiva de arrecadação de bens, o que facilita a sua expansão, gera recurso. O fato de haverem milhares de denominações no Brasil também facilita essa adaptabilidade às demandas do mundo atual. É notável, por exemplo, a presença da teologia da prosperidade, uma teologia que vê relação entre a sua fé e ganhos materiais imediatos. É Deus já retribuindo a sua fé nessa vida. Então, o fervor será recompensado com bens como carros, casas, promoção no trabalho, uma vida melhor. E nós sabemos que esse imediatismo faz parte da cultura brasileira. Muitos não vão esperar os bens eternos chegarem só depois da vida. Então, essa maleabilidade evangélica torna o evangelismo muito forte no Brasil e vai agregar cada vez mais seguidores. A fragmentação evangélica, portanto, é uma vantagem e uma desvantagem também. Veja só, é uma vantagem porque você vai encontrar algum grupo evangélico que atende aquilo que você deseja. Afinal de contas, são mais de 18 mil CNPJs evangélicos no Brasil. E estima-se mais de 100 mil subgrupos locais também atuando no Brasil. A fragmentação é uma desvantagem porque não gera unidade evangélica. Isso é muito mais difícil. Então, a intervenção política dos evangélicos acaba mais ou menos prejudicada por causa dessa separação, dessa segmentação. Um outro ponto é a resistência de amplos setores da sociedade civil brasileira em relação aos evangélicos e ao seu estilo de fervor e de modo de cultuar a Deus. Conhecemos aí os exageros, os excessos, cultos que são mais exaltados, e isso gera uma certa refração da população brasileira. Esse estilo intenso, meio caricatural, chama atenção, coloca os evangélicos na mídia, porém vai frear o seu avanço em determinados setores, principalmente da classe média para cima. E sobre o sem religião, a gente vê a presença forte entre jovens e a presença fraca entre os mais velhos. O crescimento deles é um sintoma dessa secularização que toda a sociedade moderna passou. O que é isso? É o declínio da experiência religiosa
principalmente na esfera pública, e a transformação da religião em algo pessoal. Nem todos são ateus nesse grupo, vale dizer isso também. Mas é comum entre pessoal mais jovem ou adultos jovens uma certa espiritualidade flex, onde você vai pegar daqui, pegar dali, elementos que te interessam ou que te chamam a atenção. Mas aparentemente é mais fácil você não ter uma religiosidade forte quando jovem do que quando mais velho. Talvez seja pela saúde, pela vitalidade e pela autoconfiança que os jovens têm. Talvez até mesmo o espírito de rebeldia e uma certa revolta contra os erros que muitos grupos religiosos cometeram ao longo do tempo. Mas é um grupo que tem baixíssima coesão, ou seja, ele não tem uma identidade coletiva forte. Ele não gera comunidade, entende? Ou seja, não tem um senso de pertencimento entre si em religião, o que é muito diferente de católicos e evangélicos. Ambos os grupos promovem uma visão de comunidade, um senso de pertencimento. Você se sente acolhido nesses grupos. E isso é fundamental para a experiência religiosa do brasileiro. Sem contar também que o sem religião tem, em média, um número muito mais baixo de filhos. Outros índices mostram que quando a pessoa é mais religiosa, ela tem uma propensão maior a ter mais filhos. E se os filhos são criados por pais religiosos, a tendência é que eles sigam esse caminho também, no longo prazo, pelo menos. Mas eu não acho que os sem religião vão crescer demais no Brasil, não. Afinal de contas, o grande problema do sem religião, ou dos ateus mesmo, é a dificuldade de geração de sentido. O ser humano não passa bem sem a noção de um Criador que ofereça a ele sentido e um propósito para a sua vida. Por isso é que ao longo da história humana nós sempre tivemos civilizações que acreditavam em deuses. E deve continuar sendo assim nos próximos anos também. Gostou do vídeo? O que você acha sobre religião no Brasil? Você acha que atrapalha? Ajuda? Inscreva-se no canal, deixe o seu like para continuar pensando alto aqui comigo.